Vamos com o futebol na veia. É o seguinte, o Itair Machado tá pé da vida. E hoje ele soltou os cachorros, porque é o seguinte, tem uma proposta para o Arrascaeta vindo do Flamengo, que o empresário do Arrascaeta levou à mesa para o Itair. Ele não gostou da forma como a situação foi conduzida. Vamos ouvi-lo e a gente explica na sequência. Na verdade, nunca chegou uma proposta para o Arrascaeta oficial. Mesmo a de hoje, o procurador me ligou, falou que ia chegar ontem à noite em Belo Horizonte, marcou comigo hoje. Ele veio, falou que a proposta é do Flamengo, fez uma proposta para o Cruzeiro. Eu não aceitei a proposta. Depois ele trouxe, uma hora depois, ele trouxe o atleta e ele foi muito ríspido com o Cruzeiro, levou o jogador embora, o jogador não representou aqui no Cruzeiro. Aí a parte jurídica nossa vai multar o atleta. Isso já aconteceu há uns anos atrás com esse próprio procurador. E eu comuniquei para ele, quero comunicar para vários órgãos de imprensa aí, que o Cruzeiro tem comando. Ninguém vai chegar aqui e tirar jogador do Cruzeiro sem que o Cruzeiro não tenha interesse pela proposta. Mas o que balança a cabeça do atleta numa situação dessa é que o atleta ganha X aqui no Cruzeiro. Está entre os 3 maiores salários do Cruzeiro. E o Flamengo simplesmente triplicou o salário do atleta, segundo o procurador. Segundo o procurador, a proposta salarial são 3 vezes mais do que ele ganha no Cruzeiro. E isso, com certeza, balança a cabeça do atleta. Eu acredito que ele vai apresentar aí, porque ele já fez isso no passado, orientado por esse procurador. Principalmente esses procuradores que só tem um jogador. O cara não trabalha, fica em casa e vive do jogador. Então isso aí é complicado a gente trabalhar com isso. Você pode falar o que você quiser, pensar o que quiser, avaliar o que você quiser com relação à figura, à pessoa do Itair, né? Mas o Cruzeiro está defendendo ali aquilo que lhe interessa. O jogador ele tem contrato até 2021. Renovou, né? Se não me engano. O caso do Dedé é que são situações diferentes porque a condução das situações foram diferentes, tá? Então, condições completamente diferentes. Mas só para lembrar, o Cruzeiro já falou, Dedé é inegociável. 300 e tantos milhões para poder tirar a multa, para poder tirar o Dedé do Cruzeiro. Fora isso, é inegociável. Ponto. Arrascaeta, esse é negociável. Esse o Cruzeiro já tinha o intuito de negociar, inclusive quando voltou da Copa do Mundo, para fazer caixa, fazer dinheiro. Mas acabou que o Arrascaeta fez um período, depois que ele voltou da Copa do Mundo, foi fundamental, importante, fez excelentes partidas pelo Cruzeiro. Acabou que o Cruzeiro não negociou. E agora o Cruzeiro não quer negociar por esse valor. Seria 10 milhões de euros pelo Arrascaeta. 10 milhões de euros seria essa proposta que o procurador levou, mas para o jogador triplicar o salário, né? Ainda tem essa história, o jogador ganhar 3 vezes mais. O Cruzeiro olhou, não quero, não me interessa, quero continuar com o Arrascaeta. E ponto. Não adianta fazer pressão, não adianta o jogador ficar de mimimi, não adianta... O jogador tem que colocar na cabeça, ele é atleta do clube. A negociação tem que ser boa para ele e para o clube. Se para uma das duas partes a negociação não for boa, ela não pode acontecer, ela não tem que acontecer e o clube tem que se resguardar, lógico, se proteger. E outra, hein? Não se apresentou no retorno porque o procurador, o empresário levou embora, fez a cabeça do jogador. Tem que tomar multa, é isso. Se jogador do Cruzeiro, você tem contrato, o Cruzeiro, até onde eu sei, paga o seu salário em dia, ponto final, você tem que se reapresentar. Se vai depois para o Flamengo, para outro clube, tá uma outra história, mas hoje é representação. Tinha que se reapresentar independentemente de qualquer coisa. Para mim, Arrascaeta está errado nesse ponto. O empresário, o procurador, lá a gente sabe que está errado. Para mim, o Cruzeiro está certo nessa, mais uma vez, como estava no caso do Dedé, André. Sim, eu concordo com você. Eu acho que dentro do que a gente considera ser profissional, se há um contrato em vigência e a apresentação estava marcada para tal dia, o jogador tem que estar presente nesse dia, independentemente da sua satisfação ou insatisfação com a situação que ele está atravessando, ou a proposta que ele venha a ter, ou o clube que possa querer contratá-lo e tudo mais. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o argumento do executivo do Cruzeiro a respeito do tipo de proposta que o Flamengo fez para o Arrascaeta. Eu estou separando as coisas agora. Então, para que fique claro, o de Arrascaeta tinha que ter se apresentado ao Cruzeiro. Ponto. Eu acho que esse ponto é bem simples e é até indiscutível. Errou. Apresenta, conversa, diz que não está feliz, conduz a coisa de uma forma mais
transparente, mais correta. Eu diria profissional. Profissional, né? Mas qual é o problema de um clube querer triplicar o salário de um jogador de futebol? Até aí não vejo problema nenhum. Vem uma proposta, ponto final. Isso. De que forma um clube como o Flamengo, que está tentando remontar o seu time e com recursos generosos, vai conseguir atrair jogadores que estão em outros lugares? E jogadores importantes, né? Não são jogadores que estão encostados, né? São jogadores importantes. E em clubes com boas perspectivas, como o Cruzeiro, que está em Libertadores, que é o atual bicampeão da Copa do Brasil, enfim. Porque tem uma coisa que é o profissionalismo e o que é correto e seguir as regras. A outra coisa é o mercado, né? Mas espera aí, não se deve fazer oferta para jogador que tem contrato? Por que não? Por que não? Pertence ao futebol. Pertence ao futebol. O que está escrito no contrato? Que tem multa, então faz a oferta, conversa com o clube, existe a multa, negocia e tudo mais. A gente sabe, todo mundo sabe, que as coisas muitas vezes não são feitas à frente. Então se conversa primeiro com o jogador. O que você acha? Às vezes até se pede para o jogador forçar uma barra. Talvez seja o que esteja acontecendo nesse caso. Não tenho essas informações, mas pode ser. Pode. Uma certa pressão, deixa claro o descontentamento, torna a coisa pública. Daqui a pouco alguém no Cruzeiro fala assim, jogador que não quer ficar, como é que a gente vai fazer? Né? Agora, existe um relacionamento clube-jogador e um relacionamento clube-clube. Uma das grandes carências do futebol brasileiro, e isso a gente não cansa de falar, e as pessoas que nos ouvem, nos veem falar sobre esse tipo de coisa, às vezes acham que nós estamos só dizendo a respeito de organização de campeonato, e não é sobre isso, eu venho falar da Liga. Das grandes carências do futebol brasileiro é não ter uma liga de clubes. Porque se você tem uma liga de clubes, você não tem só um campeonato organizado por eles aos modos do que eles consideram correto. Você tem uma relação entre eles que é normatizada e existe um pouco, ou existiria num plano teórico, talvez até utópico, um pouco só de boa vontade de clube para clube nessas questões. A partir do momento que os clubes brasileiros tiverem a capacidade de entender que eles são adversários ali dentro daquelas linhas, mas são sócios fora delas, você concorda comigo que vai diminuir a frequência de... Claro, evidente. Faz uma pressão aí, faz uma pressão aqui, Evidente. Não se apresenta e tal. Porque eles são, literalmente, parceiros na forma como o campeonato é tocado e na forma como o futebol que eles representam diante dos torcedores e de nós, de todo mundo, é vivido. Agora, isso não existe, porque o que falta aos clubes é justamente esse tipo de capacidade. Cada um vê o seu, não é isso? Isso. Né? E dane-se todos. O que o Cruzeiro está vivendo hoje, em outras oportunidades, o Cruzeiro fez com clubes que têm menor capacidade de investimento do que ele, porventura, jogadores que ganhavam menos, de clubes menores, vem para cá, não se apresenta aí, força a barra e tal. E funciona assim. É meio essa selva, esse ecossistema em que quem tem mais, quem tem menos, pode menos e não adianta reclamar muito. Agora, quanto a se apresentar, a De Arrascaeta tem contrato, deveria estar lá. Eu gosto do André, ele deu ecossistema, perfeito, foi perfeito. Não, mas é realmente tudo que acontece no futebol. Hoje o que o Cruzeiro está fazendo, o que está sofrendo, ele já fez com certeza com outros jogadores ou com outros clubes. Isso faz parte. A única coisa que eu acho assim que os jogadores, especialmente jogadores, né, tem que tomar cuidado porque são eles que são expostos. O procurador vai lá, resolve, pronto, acabou, sai, vai embora. São os jogadores que são expostos depois às críticas, às vaias, a torcida pegar no pé. Né? Isso de certa forma, é um pouco ruim, né, para o jogador quando ele estiver em campo. E tem jogador que não está nem aí. Eu quero ver o meu lado profissional, o meu dinheiro, pronto, acabou. Quer me vaiar ou não importa. Mas aí falta um pouquinho de habilidade. A vida de jogador de futebol é muito curta. Você tem 10, 15 anos e nesses 10, 15 anos, muitas vezes você joga 5, 6 anos em alto nível, que serão os 5, 6 anos onde você vai ganhar dinheiro para depois viver dos 35 aos 70 anos, né? Dependendo do que o jogador escolher. Então, é plausível determinadas atitudes. Mas também você não pode separar uma coisa da outra. Você tem um contrato, o clube que te contratou também investiu um dinheiro em você, também quer receber o seu, vamos dizer assim,
o seu retorno. Então, senta, conversa. Talvez acho que isso seja o mais interessante para o jogador. O procurador olha o que é melhor para ele. E uma outra coisa, o André tocou num assunto que quem fala muito dessa frase é o Andrés. É difícil de segurar jogador descontente e tal. Mas só que assim, você tem dois lados aí. Você tem o jogador descontente e você tem o clube que precisa lucrar. Claro. E você tem o clube que investiu. Né? Então o clube eu acho que não pode abrir mão. O clube não pode, você está insatisfeito? Me desculpa, mas você assinou o contrato. E você ganha muito bem por isso. Não é que você ganha dois papelzinhos de bala, um saquinho de amendoim. Você ganha bem, você é respeitado aqui, nós reconhecemos a tua importância. Então, vem cá, vamos sentar e conversar. Eu acho que isso seria interessante, mas o André definiu muito bem. Esse ecossistema é bem complicado. Bem difícil. Aí Vamos falar de Rodrigo Caio, que falou já como atleta do Flamengo, camisa rubro-negra. Vamos ver o que ele disse sobre a história do ser bonzinho e do ano difícil que ele teve. Vamos lá. Infelizmente, ano passado foi um ano difícil para mim. Acredito que foi um dos piores da minha carreira, por questões de lesões. Pelo fato de estar brigando por uma vaga na Copa do Mundo. Infelizmente, aconteceu uma lesão inesperada, aonde me prejudicou muito. Eu acabei ficando mais distante do meu sonho. Mas, graças a Deus, estou totalmente recuperado. Me sinto hoje 100% para jogar, para fazer o meu melhor, para fazer o meu trabalho. Isso foi algo que ficou um pouco mal explicado e eu acho que mal entendido pelas pessoas. Eu não sou um bonzinho, eu sou um cara justo. Eu procuro ser justo em todas as minhas atitudes, da forma como eu penso, da forma como eu ajo. E eu acho que isso é uma criação minha. Agora, dentro de campo, eu procuro jogar duro, mas leal sempre. Independentemente das lesões, dos problemas que teve o Rodrigo Caio, o episódio Fair Play, que seria uma coisa positiva, elogiável, virou um carimbo negativo na carreira dele? E o Fair Play foi um dos motivos que fizeram com que ele caísse de produção. Porque o que aconteceu dentro do vestiário foi muito pesado e ele não esperava que ele não tivesse o apoio, né? E de pessoas que acabaram batendo de frente com ele e falando algumas coisas para ele. Eu acho que isso foi o que mais pesou. O lado emocional de falar, poxa, não fiz nada, fui apenas honesto. Né? Fiz apenas a coisa certa. E aí aquela história do futebol brasileiro, você tem que ser malandro, você tem que enganar todo mundo. Acaba pagando por isso. Né? Ele pagou por isso. Né? Eu, na hora que eu ouvia o Rodrigo Caio falar, eu não sou bonzinho e tal, eu balancei a cabeça aqui no sentido de não concordar com ele, mas de achar que esse tipo de explicação, de explanação não deveria ser necessário, mas infelizmente é necessário. Eu até escrevi sobre isso, mas eu volto a uma frase do Juan Carlos Osório a respeito do Rodrigo Caio, quando o Osório dirigiu o São Paulo, no pouco tempo que o Osório passou aqui no Brasil dirigindo o São Paulo. Ele dizia que o Rodrigo Caio é um jogador de rugby. Então, para quem não pescou, o rugby é um esporte que tem inúmeras lições a passar a vários outros, incluindo o futebol. Talvez o futebol que tenha mais a aprender com o rugby, talvez o esporte que tenha mais a aprender com o rugby seja exatamente o futebol. E no Brasil, em especial. Por quê? Porque o rugby, embora seja cada vez mais profissional e essa coisa amadora do respeito às regras, do respeito ao adversário, do respeito à arbitragem, esteja se perdendo aqui e ali, quem acompanha rugby de perto sabe disso, e é natural, infelizmente, que esse tipo de comportamento vá sendo afetado com a entrada de dinheiro, com o valor das coisas e com o nível das competições, assim como outras coisas são afetadas também, como o relacionamento entre jogador e clube, a coisa da paixão pela camisa, tudo isso o rugby ainda preserva, mas pode perder em curto espaço de tempo. Basta a coisa da glamorização e o dinheiro entrar de verdade. Mas, por enquanto, ainda é um esporte em que, na média, de maneira geral, existe um respeito quase que sagrado pelas regras do jogo, pelo adversário e pela arbitragem. Não existe jogador de rugby cercando o árbitro, não existe... Os episódios de briga são muito pouco frequentes, eles são tratados da maneira que devem ser no ambiente interno quando acontecem. Teve um jogador que agrediu o árbitro, foi banido do rugby. E assim, existe isso, o ambiente do rugby é assim, esse é o contexto que o Osório traz quando ele diz que o Rodrigo Caio é um jogador de rugby. Ele está querendo dizer o quê?
que o Rodrigo é um jogador correto. Não é uma pessoa correta, que ele também é, mas é um jogador correto. No respeito aos mandamentos do esporte, que são coisas assim bonitas de serem ditas, mas alguém pode dizer, mas dentro de campo, na hora que a bola começa a rolar, você tem que rasgar tudo isso porque você está defendendo o seu e você representa não sei quantos que estão aí olhando e tal. O que o Rodrigo Caio fez naquele jogo contra o Corinthians, de dizer a verdade, numa situação em que ele poderia ter se omitido, é uma demonstração indiscutível de respeito ao jogo de futebol. Ele pagar por isso até hoje é uma vergonha, uma crueldade, algo que não deveria acontecer. Por isso eu disse que, na semana passada, quando surgiu o interesse do Flamengo, que a possibilidade dele sair de São Paulo para o Flamengo era excelente para ele e excelente para o Flamengo também. Tomara que ele possa deixar esse tipo de coisa para trás, mas tomara que numa próxima oportunidade ele não resolva agir de outra maneira. Infelizmente, eu acho que ele vai agir. Essa é a minha pergunta na sequência. A hora do fair play, ele vai parar, pensar, falar, não vou falar nada, deixa para lá, senão vou... Mas é a índole dele, né? Quem conversou e quem conversa com o Rodrigo Caio no dia a dia, percebe a índole. É questão de educação, questão de berço, questão daquilo que recebeu dos pais no dia a dia. E é difícil de você tirar da pessoa isso. Porque tem uma coisa que chama-se consciência. E o cara, quando tem, o cara sabe, o cara consegue pesar, né? Outro dia um amigo falou assim, meu filho chegou para mim e falou assim, o que é consciência? Aí eu falei, consciência é aquilo que, na hora que tiver uma coisa errada e uma coisa certa, a tua consciência vai falar, isso aqui é errado, isso aqui é o certo. Teu pai te ensinou o que é o certo. São essas coisas que acabam pesando. E a gente não está acostumado com isso. Se você frequentar hoje as escolinhas de futebol de meninos de 12, 13 anos, eu vou contar um exemplo que eu vi, porque eu estava presente, para você ter uma ideia do que acontece. Os meninos jogando, final de pelada entre os meninos, brincadeira, pênaltis. Pênaltis, o menino foi bater, o pai do menino chamou o goleiro para distrair. O goleiro olhou, o filho dele foi lá e fez o gol. Sabe, são essas coisas que infelizmente acabam acontecendo e os meninos, cada dia que passa, eles são instigados e educados dessa forma. Olha, beleza, mais malandro melhor, no bom sentido. Aquela história, no bom sentido, mas no bom sentido você acaba, às vezes, tentando ludibriar o árbitro, enganando o seu companheiro de profissão. O grande problema é que as pessoas esquecem que dentro do futebol, hoje eu estou usando várias frases, né? Minha esposa fala assim, a vida é cíclica. Dentro do futebol, é uma roda gigante. Ontem foi o Rodrigo Caio. Amanhã depois, um outro jogador pode fazer a sacanagem e vai prejudicar o time. E vai prejudicar o outro, e o outro vai prejudicar, e assim sucessivamente. Ou seja, se nós não tivermos uma consciência de que a gente tem que procurar fazer o certo, por mais difícil que seja, faça o certo. Porque uma hora isso vai servir de exemplo para o André, para mim, para você, e aí você vai começar a pesar na consciência, opa, peraí, não, está errado. Sim. E isso daí vai diminuir dentro de campo. Então você acaba passando a relação de ser um pouco mais, vamos dizer assim, limpo dentro do jogo. Uma outra situação, o André falou do Osório, eu vou falar do Rueda. Quando no Flamengo pegaram para Cristo um jogador, eu não sei nem se foi o Muralha, que ele falou assim, eu tenho vergonha de vocês estarem comentando sobre isso por causa de um jogador. São 11 jogadores. Assim. Foi o Muralha. São 11 jogadores. Eu estou com vergonha de estar no país do futebol, no Brasil, que é uma potência, e as pessoas tentarem crucificar e culpar um jogador apenas. Para mim, isso é um absurdo. Né? Então, pessoas de fora que chegam aqui falando, não acredito, porque lá fora você imagina uma série de coisas. E você vive aqui o dia a dia do futebol brasileiro, acaba desiludindo muitas pessoas. Outro que provavelmente vai tomar uma pancada do dia a dia é o Sampaoli. Certamente. E para completar o rugby, os All Blacks são considerados os melhores do mundo, né? Seleção neozelandesa. Neozelandesa. O que eles fazem? Acaba o jogo, eles tomam cerveja, né? Que tiver lá no vestiário, com o adversário que eles jogaram. Acabou tudo que tiver lá que possa ser ingerido, consumido e tal. Eles limpam o vestiário
e eles deixam da maneira que eles entraram, que eles encontraram. E aí o treinador fala, isso aqui é o respeito perante o esporte e respeito perante aqueles que nos acolheram. É o espírito amador. Isso ainda sobrevive. Mais um intervalinho aqui no nosso Futebol na Veia. Na volta, Carille do Corinthians e as apresentações do São Paulo. Voltamos já.